A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através desta. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Eu quero agradecer a você, meu amado e querido irmão, que está aí unindo forças nesse exército de Cristo, na força-tarefa de divulgar a sua santa palavra. Soldado valoroso você é, meu irmão e minha irmã, na missão da divulgação da palavra de Deus. Tão necessárias nestes dias. Ela sempre foi necessária e ainda hoje mais ainda. Amém? Você que está chegando, que ainda não conhece bem o canal, saiba que nós temos toda a literatura de Salmos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, tá? Temos toda essa leitura e agora nós estamos no livro de Josué, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 6, uma história bem conhecida, a destruição de Jericó, tá? Nós vamos ler capítulo 6 de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, com Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, o povo ordenara a Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente.
Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, outra vez, a cidade e tornaram, né, para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os seus que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Raabe é salva. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai nas casas da prostituta e tirai-a de lá, contudo quando tiver como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram também, todas as suas parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro eram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros que Josué havia a espiar a Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda dos seus primogênitos, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém, meus amados irmãos, louvado é o nome do Senhor. Né? Eu gostaria de compartilhar algumas coisas, né, da palavra de Deus, para que possa haver um pouco de entendimento, né, a respeito desse assunto, né? Jericó, né, muito falada, muito pregada, né? O 7º dia, 7 trombetas, 7 vezes, o número 7 é muito usado nas Escrituras, meu irmão, porque está relacionado com a perfeição divina. No hebraico, para vocês terem uma ideia, o número 7 é a raiz da palavra jurar, obrigando ao cumprimento da palavra ou promessa feita 7 vezes. As trombetas, né,
nesse trecho, há 3 palavras usadas para especificar a trombeta, né? Shofar, que é o nome especial para a trombeta, que significa carneiro ou chifre de carneiro. Estas eram as trombetas de celebração ao jubileu. A gente já falou sobre o jubileu, né? O ano de jubileu, né? Onde eram libertados os escravos e aí por diante, né? Porque a entrada, né, usaram o sinal de celebração e não de guerra, né? Chofar foi usado, né? Para vocês terem uma outra ideia, a tentativa de atravessar, né, asseverar-se de que a queda de Jericó ocorreria devido a qualquer causa que não seja um milagre, é totalmente, meu irmão, totalmente contrária à natureza deste capítulo. Fala-se de um terremoto, da queda dos muros, de um assalto súbito, depois de ter dado aos guardas sobre os muros a impressão de que se tratava apenas de precisões religiosas. O que deu força aos invasores foi verificar que Deus estava cumprindo de maneira bem dramática as promessas concedidas a Abraão, a Moisés e a Josué. Sem um milagre desta natureza, meu amado irmão, a poderosa fortaleza nunca cederia. Foi um milagre, meus amados, que ali aconteceu, né? Mais um milagre de Deus, né? Na história de Josué. Perante aquelas tribos do deserto, né? Os israelitas nunca poderiam ter tomado ânimo para empreender uma conquista que nem mesmo o Império Egípcio, meu amado, tinha poder para realizar, né? A quanta palavra de cidade será condenada, né? Às vezes essa palavra condenada aí é traduzida, né, dedicada ou consagrada ao Senhor, mas também tem a ideia de anátema, ou maldição, né, ou condenação, né, ligada a ela. As coisas qualificadas como Sherem, Reb, sejam pessoas idólatras ou de objetos relacionados com a religião pagã, eram completamente destruídos, então eram consagrados ao serviço divino. Todas essas coisas consagradas, né, no caso consagradas Xerém, né, será santíssima ao Senhor. Quando tal palavra era pronunciada contra a cidade, tanto homens quanto animais eram destruídos e nenhum despojo era levado dela. Os ídolos eram queimados e tudo na cidade destruído, ou então consagrado a Deus para o uso no santuário. Esta palavra foi pronunciada contra Jericó. Ela foi, para você ter uma ideia, ela foi a primeira cidade, né, palestina a ser vencida. E isso por meio de um milagre. Assim ela pertence ao Senhor como primícia do juramento divino. Irmão, nós teríamos aqui muitas coisas para falar a respeito, né, da queda do muro de Jericó, né? Mas aí o vídeo ficará muito longo e não é isso que a gente quer, né? Então aqui algumas coisas para o nosso conhecimento, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Amém? E vamos agora fazer a oração da fé. Mas antes de fazer a oração da fé, eu quero fazer mais um pequeno comentário com você, meu amado. Há coisas que aos olhos dos homens é impossível. Vamos olhar as duas situações. O povo de Deus de um lado e o povo de Jericó do outro. Talvez para os olhos do povo de Jericó, eles riam-se por dentro e dizendo, jamais, nem os egípcios nos derrubaram. Esse povo aí não vai nos derrubar. Só que tinha algo, meu amado, que era diferente de qualquer outra nação. A presença de Deus, simbolizada através da Arca da Aliança, no meio do povo de Deus, operou através da obediência de todos os detalhes,
porque o nosso Deus é um Deus que se preocupa com detalhes. Mandou que rodeasse a cidade por 7 dias, e assim foi feito. 7 vezes, e assim foi feito. Que ninguém abrisse sua boca, e assim foi feito. Se o povo tivesse quebrado qualquer uma desses pedidos do Senhor, o milagre não teria acontecido. Mas por obediência à ordem de Deus, as muralhas de Jericó vieram ao chão. Se nós aqui ilustrarmos para a nossa vida, nosso cotidiano, né? Talvez muralhas se levantem em nossas vidas, tentando nos impedir de alcançar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Mas eu quero pedir a você, meu amado e querido irmão, que entenda que é melhor obedecer a Deus, melhor fazer a sua vontade, buscar cumprir com a sua palavra, com as suas ordenanças e viver o milagre. Primeiro, o povo teve que obedecer, cumprir com tudo aquilo que o Senhor lhe havia ordenado. E após o cumprimento das suas ordens, as muralhas vieram ao chão. Muitas vezes, meus amados, perdemos as bênçãos. Muitas vezes, meu querido e amado irmão, perdemos de derrubar as muralhas que se levantam em nossas frentes, nos impedindo de progredir, porque nós queremos primeiro o milagre, para depois a obediência. Só que não é essa a forma que Deus age. Primeiro tem que haver a nossa obediência. Primeiro tem que haver o nosso compromisso em obedecer à voz de Deus. E aí sim, Deus há de operar um milagre conforme a sua vontade, não conforme a nossa. Deus dá ordens, né, que o povo não tomasse nada naquela cidade, a não ser o ouro e a prata. E assim o povo fez. Amém, meus amados irmãos? Então que fique esta lição para a nossa vida. Primeiro devemos, porque Deus já fez a sua parte. Deus já fez a maior das partes, que entregou o seu Filho ao mundo para que morresse por cada um de nós, para que todos aqueles que nele crê não perecessem e tivessem vida eterna. Agora, meu amado, nós temos que fazer a nossa parte. Cumprir com seus mandamentos, obedecer a sua palavra, cumprir com a missão de divulgar a sua santa palavra. E aí podemos vivenciar o milagre. E um dos maiores milagres é a salvação de vidas. Amém, meus amados? Perdão, hoje foi um pouco longo, mas eu senti no meu coração de comentar isso com os irmãos. Que Deus vos abençoe. Vamos agora à oração da fé.